Boa tarde, cumprimento todos os que estão presentes neste momento na sala e também todos os que estão a assistir a esta conferência através do sítio e das redes sociais da CIP. Esta é a primeira conferência de 2021 e, portanto, ainda estou naquela fase em que me é permitido desejar a todos um feliz 2021. Em 2021, desejar felicidades tem que ser sempre mesmo com muita convicção, porque de facto as dificuldades com que as empresas e a sociedade se estão a confrontar são enormes, mas no entendimento da CIP e de todos nós, a verdade é que somos nós que poderemos fazer o ano melhor ou pior. E, portanto, o nosso desejo é que todos em conjunto possamos contribuir para que 2021 em Portugal e indiretamente no mundo e nos blocos em que estamos integrados, possamos contribuir, como disse, para que o ano seja mais positivo, depois de um ano de pesadelo como foi 2020. Este é o quinto inquérito, ou vamos apresentar hoje o quinto inquérito da segunda fase do projeto Sinais Vitais, que é um projeto desenvolvido em parceria pela CIP e pelo Marketing Futurecast Lab do ISCTE. Contamos hoje com o professor Pedro Esteves aqui connosco, que daqui a pouco fará a apresentação do inquérito. Este projeto, recordo, que foi criado com o objetivo de responder à necessidade de informação credível e atualizada sobre o que pensam os representantes das empresas, os empresários, os gestores, numa situação de exceção como aquela que estamos a enfrentar, que continuamos a enfrentar, provocada pela pandemia de Covid-19. O projeto Sinais Vitais beneficia do trabalho desenvolvido pelas associações que estão integradas na CIP, junto das empresas que elas próprias representam, e esse apoio das nossas associações, dos nossos filiados, tem sido verdadeiramente fundamental para que, como aqueles que nos têm acompanhado já puderam constatar, este projeto esteja a ser uma ferramenta muito importante para todas as empresas e para todos os observadores que queiram estar atentos à evolução daquilo que é a situação das empresas. Neste inquérito, nesta edição, procurámos avaliar os elementos da situação atual das empresas e tivemos também a preocupação de avaliar quais são as expectativas das empresas, dos empresários e dos gestores para o desenvolvimento das atividades das referidas empresas no decurso deste primeiro trimestre. E, portanto, no início deste ano, expectativas de curto prazo. Como é habitual, faremos a apresentação do estudo, o Pedro Esteves vai fazer, do ISCTE fará agora de imediato a apresentação do estudo, em seguida a apresentação. Eu próprio farei alguns comentários e, subsequentemente, estaremos disponíveis para todas as perguntas que entendam por convenientes. Muito obrigado, Pedro. Se quiser, a palavra é sua. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade que a CIP nos deu ao Marketing Futurecast Lab para desenvolver este projeto em conjunto também com todas as associações. Enquanto eu estou aqui a colocar, eu penso que já é visível para todos. E, portanto, passava já para a apresentação. A apresentação tem 3 pontos, como é habitual. Eu, como há pessoas que provavelmente não assistiram desde a primeira, perco aqui algum tempo só para explicar minimamente qual é o contexto e a metodologia apresentada. Este inquérito é o quinto, como foi referenciado, da segunda fase, mas no total do projeto é o 12º. Inclui perguntas de barómetro mensal e outras que são, de facto, relativas às expectativas dos empresários, dos gestores de topo sobre o futuro próximo. O que é que eles pensam sobre este futuro? Neste projeto está claramente o apoio e o interesse das associações que compõem a CIP. Do universo total de 150 mil empresas, nós tivemos uma amostra representativa de 735 empresas, o que corresponde, de facto, para a extrapolação para o universo, um erro máximo de 3,7%, no intervalo de confiança de 95%. São boas referências para esta mesma extrapolação. Aquilo que se verifica é que a repartição da amostra
tal como tem sido costume, o setor da indústria e da energia é aquele que aparece mais representado, aqui assim com 39%. Depois temos o setor dos outros serviços com 24%, e ainda o comércio, que desta vez cresceu face ao mês anterior para um valor mais significativo, 15%. Em termos de composição, em termos de dimensão das empresas, claramente 77%, 45% mais os 45% das micro e 32% das pequenas empresas. De facto, corresponde um pouco àquilo que é a estrutura do tecido empresarial português. Relativamente à primeira pergunta de barómetro, se consideram que as empresas, os programas de apoio do Estado são favoráveis ou são suficientes. E aquilo que se verifica é que 83% das empresas estão aquém, consideram que estão aquém ou muito aquém, portanto são estes dois valores que estão aqui assim, 58% e de facto 25%, que no fundo chumbam as medidas e os programas de apoio que estão ao dispor das empresas. Já agora, em termos de fundo de financiamento bancário, ele tem mantido nos últimos meses o valor em redor dos 46%, e destes 46% que já pediram financiamento bancário, 91% já receberam, e um número normal, diria, 9% que ainda está à espera do recebimento, mas isso é perfeitamente normal na gestão dos próprios processos. Em termos do funcionamento das empresas, houve aqui assim uma ligeira alteração de 87% no mês anterior, passar para 85% em pleno funcionamento. Esses 2 pontos percentuais passaram para o parcialmente encerrada, já que as que estão encerradas são um número marginal e são apenas 2% de toda, de facto, a amostra. Em termos de prazos de pagamento, temos que 70% mantiveram, saliento que 70% das empresas mantiveram os prazos que estão a praticar em termos de pagamento. Este valor reduziu em relação ao mês anterior. No mês anterior eram 73% das empresas que estavam a manter o prazo de pagamento e, de facto, há aqui assim um aumento do número percentual de empresas que aumentou de facto esse prazo de pagamento, por dificuldades financeiras, com certeza, passou de 18% para 22%, há aqui uma influência negativa em termos de aumentar o prazo com que pagam os seus compromissos. E, em média, esse aumento situa-se em volta de 40 dias, ou seja, mais de um mês, de facto, no aumento ou no atraso dos pagamentos que fazem dos seus compromissos. Por outro lado, em termos das vendas em dezembro de 2020 versus o outro mês do ano anterior, 2019, aquilo que se verifica é que 57% das empresas diminuíram. Portanto, a vermelho estão os valores percentuais das empresas que diminuíram. E destas 57%, 63% são microempresas, onde se registou uma maior diminuição desses valores. 26% mantiveram e 17% aumentaram. É importante referenciar que este valor também, em termos da diminuição das vendas de dezembro versus o ano anterior, também, digamos, tem tido uma evolução negativa. Agora, em termos de vendas e prestação de serviços, nós quisemos perceber, desde há uns tempos esta parte, desde há vários meses, se nas vendas que as empresas fazem, qual a parte que representa novos clientes, ou seja, as empresas muitas das vezes tiveram que encontrar novas soluções para este problema pandémico. E o que foi revelado neste inquérito foi que 40% das empresas
fazem, ou fizeram, melhor dizendo, em dezembro, vendas a novos clientes. E dessas vendas que fizeram a novos clientes, o total dessas vendas, em média, representaram já 16,5% das vendas totais dessas empresas, o que é, de facto, significativo para o desenvolvimento do negócio dessas mesmas empresas. Nos prazos de recebimento, naturalmente que também houve aqui assim um atraso, quer dizer, no fundo há 58% que mantiveram esse valor, mas no mês passado era 61%, ou seja, no mês passado 61% das empresas diziam que os prazos de recebimento estavam mais ou menos na mesma, e agora apenas 58%, há aqui um decréscimo, há uma deterioração de facto da situação financeira das empresas que, como é natural, estão a sofrer os impactos desta profunda crise. No fundo, os prazos de pagamento de recebimento aumentaram em 33% das empresas contra 29% no mês passado. As encomendas em carteira. Em 1 de janeiro versus 1 de janeiro de 2020, temos que 40% diminuíram. 40% das empresas registram uma diminuição do seu volume de encomendas em carteira. Se nós retirarmos estes 26% que aqui estão de casos de empresas onde não se aplica este conceito de encomendas em carteira, porque não funcionam dessa forma, então este valor passa para 54%. 54% são aquelas que de facto registram uma diminuição do volume de encomendas, da sua carteira de encomendas. Apenas 11% registram que aumentaram e 35%, corrigido de facto, retirando desta análise aquelas a que não se aplica, 35% mantiveram. Portanto, há aqui uma perspectiva de evolução negativa em relação àquilo que possam ser as vendas no futuro próximo. Como é que avalia as medidas para combater a pandemia? Bom, as medidas continuam a ser consideradas insuficientes. Se retirarmos daqui também os 12% que não manifestaram opinião, então estes 37% de empresas passam para 42%. Daqueles que manifestaram opinião, há 42% de empresários de quadros de topo das empresas que consideram que de facto as medidas são insuficientes. E há ainda também 24% que consideram que as medidas são demasiado restritivas. Vamos agora falar então em 3 indicadores importantes das expectativas face ao futuro próximo, ou seja, como é que vem em termos de vendas e prestação de serviços este primeiro trimestre, comparando com o período do trimestre do ano anterior. Então, em termos médios, considera 51% de que vão diminuir. Portanto, as vendas para 51% das empresas vão diminuir. E, sobretudo aqui, mais uma vez, quem sofre mais neste indicador são as microempresas, já que as outras, enfim, estão próximas, de facto, deste valor médio. A manter, portanto, esse volume de negócios apenas 1/3 de todo o universo. Em termos médios, apenas 1/3 espera manter as mesmas vendas que obtiveram em 2020. No outro indicador, estamos a falar de recursos humanos. Aqui também há uma evolução importante de registar, é que 74%, apesar desta perspectiva negativa, apesar de redução de vendas, há um valor médio de 74% das empresas que pensa manter o seu quadro de pessoal. De qualquer das formas, é preciso registar que 18% das empresas, em termos médios, pensa diminuir, de facto, os seus quadros.
Estes 18% têm importância porque no mês passado eram 14%, ou seja, há aqui uma evolução, enquanto que quem se manteve, o número é idêntico, há aqui uma transferência em relação a alguns que pensavam em aumentar e que, no fundo, agora passaram para o volume daqueles que pensam em reduzir. Na redução, estamos a verificar aqui que 32% são em grandes empresas. São essas que pensam, de facto, têm uma atitude mais negativa em relação à manutenção dos postos de trabalho. Relativamente ao investimento, em termos médios, temos que 40% das empresas vão diminuir o seu investimento versus o ano 2019, ou seja, consideramos aqui na pergunta que fizemos, o ano 2019 foi o ano normal, digamos, foi o último ano em que não houve o impacto da pandemia e, portanto, como é essa a base de referência para saber se os empresários, os quadros de topo, pensam que este ano vão manter, vão diminuir ou vão aumentar o investimento. E como disse, apenas 44% pensam em manter, 40% vai diminuir e esta diminuição é tanto mais saliente, de facto, nas pequenas, nas microempresas. Apenas 16% pensam aumentar em termos médios e esse aumento vem reforçado pelo aumento que se registra nas grandes empresas, onde, de uma forma geral, há cerca de 1/3 das empresas que pensa em diminuir, há 1/3 que pensa em manter e há 1/3 que pensa em aumentar. Portanto, é disparo e depende, com certeza, dos setores em que atuam. Pela minha parte, neste momento é tudo. Estarei depois disponível para responder às questões que julguem convenientes. Muito obrigado, Pedro. E, portanto, antes de passarmos e darmos aos seus jornalistas a possibilidade de nos fazerem a ambos algumas perguntas, se o entenderem, gostaria de deixar aqui 2 ou 3 notas que me parecem relevantes e que resultam daquilo que acabou de dizer. Em primeiro lugar, é que a avaliação que as empresas, os empresários, os gestores fazem àquilo que têm sido os apoios do Estado mantém-se muito negativa. 4 em cada 5 consideram que os apoios estão aquém ou muito aquém do que seria necessário. E isto, de facto, parece evidente, e a verdade é que até o próprio governo vai parecendo dar razão àquilo que é a percepção dos empresários, porque à medida que o tempo vai passando, vai acabando por acolher aquilo que são as propostas da CIP, como por exemplo hoje o lançamento desta nova medida de financiamento de apoio à tesouraria nas empresas, com uma parte dos montantes de empréstimo que podem ser convertidos em subvenções, 20% concretamente. Nós consideramos, CIP, que são medidas ainda insuficientes, mas que desde há mais de um ano, ou desde há quase um ano, que andamos a reclamar que possam ser implementadas medidas desta natureza, sempre nos foi dito que não era possível e afinal, findo este período de tempo, afinal até é possível. É pena que estejamos tão atrasados. Por outro lado, constatamos que aquilo que as empresas, infelizmente, os empresários e os gestores fazem da atual situação e como também da própria perspectiva de evolução é negativa e degradou-se. Aumentou o número de empresas parcialmente encerradas. Também nos parece, e isto estamos a falar no início de janeiro, antes de serem anunciadas as novas medidas, portanto ainda não inclui aqui o impacto deste novo grande confinamento e portanto isso também é preocupante. Mais de metade das empresas registou, 57%, registou uma redução da atividade em dezembro de 2020 face ao período homólogo dezembro de 2019 e isto é muito acentuado nas pequenas e nas microempresas,
que, como sabemos, são responsáveis por mais ou por uma parte muito significativa do emprego. E a grande maioria do emprego das empresas privadas. Os prazos de pagamento estão a deteriorar-se e, em espelho, naturalmente, os prazos de recebimento também estão a piorar. E isto é, inequivocamente, um sinal de forte pressão para as empresas que vai ter um impacto a curto e médio prazo. Para além disso, e aqui é um lado que nos parece negativo, que evidencia muito bem a capacidade a resiliência das empresas e a capacidade de resistência e a criatividade e a inovação e a ambição, que é que 40% das vendas estão a ser feitas a novos clientes. Ou seja, as empresas confrontaram-se com uma crise terrível e estão a procurar encontrar novos clientes. 40% das vendas estão a ser feitas a novos clientes. E estes novos clientes já representam 16,5% das vendas. Portanto, estamos a conseguir adaptar-nos e a procurar novos mercados. Aliás, até há sinais que alguns setores, não está aqui não tem a ver com o inquérito, mas há sinais de alguns setores que nos últimos meses de 2020, nas exportações, estão a crescer face ao período homólogo. E, portanto, isto tem muito a ver com isso, com novos mercados, com este esforço muito grande que está a ser feito. Sobre as perspectivas de futuro, mais de metade das empresas, 54%, indicaram que as encomendas em carteira estavam abaixo do restado, no início de janeiro, abaixo do restado do ano passado. Com uma quebra média na ordem dos 40%. Isto também nos parece bastante preocupante, até porque se agora há uma quebra de encomendas, no curto, no médio e no longo prazo, consoante o tipo de atividade, irá haver esta quebra de encomendas, vai refletir-se em quebra de vendas e, consequentemente, também, ou concomitantemente, quebra no volume de negócios. Mais de metade das empresas, 51%, antevê uma quebra de vendas no primeiro trimestre deste ano. Admitimos na CIP que este indicador se torna ainda mais pessimista e o pessimismo mais acentuado no próximo inquérito, porque, entretanto, o próximo inquérito vai ser feito já depois de ter sido iniciado este novo grande confinamento com muito mais restrições à atividade empresarial. Apesar de tudo isto é um sinal muito interessante também, que evidencia a resiliência das empresas e o esforço que as empresas estão a fazer, não quero dramatizar, mas é um esforço patriótico que está a ser feito pelas empresas, porque 82% das empresas sinalizam que querem manter ou mesmo reforçar os seus quadros de recursos humanos. Isto é um esforço notável que as empresas estão a desenvolver para sobreviver, para, apesar de tudo, continuarem a crescer e, portanto, integradas no esforço coletivo que Portugal está a fazer para poder ultrapassar esta pandemia. E não há dúvida nenhuma que numa economia de mercado como a portuguesa, apesar de algumas limitações que às vezes nos são impostas, a economia só pode crescer se as empresas crescerem, e a economia só pode crescer se as empresas forem apoiadas. E, portanto, 82% quer dizer isto, que do lado das empresas estamos a fazer aquilo que nos compete, estamos a fazer o esforço essencial para podermos ajudar a ultrapassar a pandemia. 82% das empresas querem manter os seus recursos humanos. Apesar disso, há aqui um sinal que este número é ligeiramente inferior ao que resultava do inquérito anterior. Creio que o Pedro foi isso que disse e, portanto, creio que é isso que o inquérito também nos diz. Portanto, é ligeiramente inferior. Passou de 84 para 82, creio eu, o número de empresas, o número de empresas que quer manter os seus recursos humanos. Quer dizer que há uma degradação também a esse nível, que é absolutamente compreensível. Apesar de tudo, mantemos em números elevadíssimos, muito altos, de empresas que querem manter os seus quadros de colaboradores. E, portanto, acho que tudo isto também ajuda a perceber que a crise só não é maior,
só não é incomensuravelmente maior do ponto de vista económico e particularmente do ponto de vista social, porque as empresas estão a fazer um grande esforço para cumprir aquilo que são as suas obrigações empresariais, é certo, mas também obrigações sociais e de responsabilidade social. Finalmente, uma última conclusão. 40% das empresas pensam ter de vir a diminuir investimentos em 2011 face a anos anteriores, o que é bastante preocupante, porque há aqui um indício de uma perspectiva de evolução mais pessimista, uma perspectiva mais pessimista de evolução da economia. E isto pode causar prejuízos a médio e longo prazo à competitividade da nossa economia. E da parte da CIP, estas são as conclusões mais importantes que podemos extrair da apresentação que o professor Pedro Esteves fez, e estamos agora à disposição de perguntas que os seus jornalistas queiram fazer. O Ricardo creio que irá conduzir essa... Já temos um jornalista a querer perguntar. Olá, Flávio. Por favor. Olá, boa tarde a todos, desculpem não ter o vídeo ligado. Eu agradeço o convite e devo começar por perguntar, e não posso deixar de notar que estamos a falar de indicadores que surgem ainda antes, ou que são recolhidos ainda antes das novas medidas de confinamento e dos novos apoios. Isso é importante referir, por isso eu já me aqui disse, Rafael, que espero um pessimismo mais acentuado, talvez na próxima recolha de dados. Eu devo-lhe perguntar em que medida é que a CIP admite o agravamento destes indicadores no próximo inquérito e que indicadores é que deverão ser mais castigados. Também queria perguntar como é que a CIP vê as novas medidas de combate à pandemia, que podem mesmo ser agravadas já esta segunda-feira, e que medidas é que, na vossa opinião, estão a faltar. A última questão é sobre os apoios. Queria lhe perguntar como é que a CIP classifica em geral os novos apoios, no teor, na ajuda concreta e na rapidez com que se promete que cheguem às empresas. Como é que estes apoios podiam ir mais ao alcance das expectativas das empresas? Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Foram muitas perguntas. Vou tentar também, apelar à minha própria capacidade de síntese para poder responder. Os indicadores, enfim, eu tendo, e a CIP tende a ter um discurso o mais otimista possível. E a verdade é que também acentuamos, acabei de acentuar, um dado que é otimista e que tem a ver com o esforço que as empresas fazem no sentido de manter os seus quadros e até reforçar os seus quadros de pessoal. E, portanto, as empresas estão a conseguir manter o emprego. Um outro dado também muito otimista tem a ver com o facto das empresas estão a conseguir obter novos clientes. E isto é altamente estimulante. 16,5% das vendas já resultam de novos clientes que as empresas conseguiram conquistar nesta fase tremenda e dramática da pandemia. As medidas que estão a ser adotadas, a CIP tem uma posição clara sobre o assunto. Não há saúde sem economia e não há economia sem saúde. E isso parece-nos evidente. Agora, é óbvio que nós estamos perante uma situação dramática em termos de saúde pública, têm que ser tomadas medidas e a CIP está sempre do lado da solução e nunca é fator de constrangimento ou problema. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar e para contribuir. Estamos sempre do lado da solução. Também temos a noção de que Portugal não conseguiu acumular os recursos dos contribuintes como outros países. Ainda há pouco tempo, grandes epidemiologistas disseram que as economias só podem confinar totalmente quando os próprios governos têm capacidade para indemnizar a empresas e trabalhadores por esse confinamento. Nós temos a noção clara de que o governo português, que o Estado português, com os recursos que são dos contribuintes, já estão sobrecarregados pelos impostos e, portanto, que nós, enquanto país, não temos capacidade para indemnizar as empresas pelos prejuízos causados pelo confinamento. E também sabemos que um confinamento extremado pode também causar muitos problemas, não é só à economia, é à saúde pública, em termos de saúde pública, e física e mentalmente. E, portanto, temos também essa preocupação.
estamos muito preocupados com a evolução da questão da Covid, estamos muito preocupados com a questão da evolução de outras doenças e estamos muito preocupados com aquilo que está na base, que é o funcionamento da sociedade e da economia. E, portanto, que outras medidas poderiam e deveriam ser adotadas. Os confinamentos têm que ser mais racionais, mais inteligentes. Não podemos fazer confinamentos extremados sob pena de causar grandes constrangimentos a toda a gente. E, portanto, nós o que entendemos é que é possível testar mais, vacinar mais e isolar em quarentena as pessoas que eventualmente nos testes resultem contaminadas e, portanto, doentes. Tem que haver medidas também, por exemplo, o Governo diz que 87% dos contágios, a razão de 87% dos contágios não é conhecida. E, portanto, também não sabemos, segundo o próprio Governo, qual a origem desses contágios. Se essa é uma verdade, também é difícil acreditar, do ponto de vista científico, com grande credibilidade, que os transportes públicos não estejam na origem de alguns desses 87% que nós não sabemos exatamente de onde é que venha. E, portanto, essa é uma medida que também pode ser feita, mais carreiras de transportes públicos para evitar a aglomeração de tantas pessoas, como outras medidas do mesmo género que possam contribuir de forma inteligente e racional para evitar aglomeração de pessoas, porque nós não temos dúvidas que é preciso fazer alguma coisa, mas também não temos dúvidas de que não se pode matar a economia, porque ao matar a economia prejudica-se gravemente a saúde dos portugueses, não só em termos de doença Covid, como também de doenças não Covid. Aliás, deixe-me dizer também que também estamos a verificar que mesmo no que diz respeito à questão das doenças, dos afetados e das vítimas de Covid, isso está a verificar e está a acontecer essencialmente em pessoas de maior idade e com menos recursos. E, portanto, esses devem ser especialmente protegidos. É um facto que deve ser feito um esforço no sentido de proteger especialmente as pessoas que têm menores condições de habitabilidade, menores condições sociais e que estão mais fragilizados. E essa é uma das formas inteligentes de se tentar combater este flagelo terrível. Quanto aos apoios, nós, em abril de 2020, propusemos publicamente, nomeadamente o presidente da CIP, António Saraiva, que fossem encontradas medidas que contribuíssem para a capitalização das empresas e que se procedesse à injeção de capital nas empresas que são decisivas para o funcionamento da sociedade em geral. Quando digo isto, não estou a falar de setores, estou a dizer que as empresas, todas elas, gerando riqueza ao país e criando postos de trabalho, mantendo postos de trabalho no país, são todas essenciais ao funcionamento da economia e da sociedade. Essas empresas precisam e estão altamente fragilizadas por todas as dificuldades que a pandemia, ou muitas delas, que a pandemia causou. E na altura, já em abril e maio de 2020, propusemos que houvesse injeção de capital para capitalizar as empresas, para as tornar mais robustas e propusemos, inclusivamente, algumas modalidades nesse sentido. O Governo não o fez e, finalmente, em janeiro de 2021, anunciou hoje, inclusivamente até o Banco de Fomento, a criação de uma linha de crédito exatamente nesse sentido, em que 20% do montante emprestado poderá ser convertido em subvenção a fundo perdido para as empresas. São medidas destas que consigam robustecer e capitalizar as empresas. As condições dos empréstimos agradam-lhe? Como? As condições... Desculpe, Assim, as condições dos empréstimos, pelo que é conhecido, em alguns casos, a taxa de juros até genericamente cresce 0,25%. E, portanto, parece-me, embora tivemos ainda pouco tempo para refletir muito sobre esta questão, mas parece que, pelo menos de algum modo, há uma deterioração, há condições menos favoráveis. Mas também ainda não sabemos se a conversão
dos montantes emprestados em subvenções a fundo perdido estarão sujeitos a alguma condicionante. Se vão necessariamente ser convertidos em capital ou não. E a única coisa que sabemos, para já, é que implicam a manutenção dos postos de trabalho. O que, na generalidade dos casos das nossas empresas, para já isso corresponde ao próprio desejo das empresas, porque, como vimos e como resulta do inquérito, 82% das empresas tencionam e querem e têm como propósito manter o mesmo número de trabalhadores ao seu serviço. É evidente, mas ainda a esse propósito também não posso deixar de dizer, como resultou do inquérito, 40% das empresas consideram que as medidas são insuficientes. Obrigado, eu é que agradeço. Mais alguma pergunta? Não havendo mais perguntas, Rafael, daríamos para encerrar a conferência. Não havendo mais perguntas, há uma pergunta da Fernanda Teixeira. Só um momento. Não estou a ouvir, não sei se... Ainda não. Fernanda, por favor. Sim, está-me a ouvir? Agora sim. Agora já ouvimos. Agora sim. Boa tarde. Eu tenho aqui uma dúvida, aliás, comecei a ouvir isto com um bocadinho de atraso. Tenho aqui uma dúvida em relação à percentagem de empresas que prevê manter os recursos humanos. O Dr. Rafael já disse 2 vezes que são 84%. No entanto, aqui... 82%. 82%. Mas aqui, na folha com o gráfico, sim, temos apenas, nos valores médios, na manutenção temos 74%. O que é que eu não estou a ver bem? O Pedro, se calhar, explica isto melhor que eu. Eu explico, digamos, porque 74, se juntar os 8% das empresas que pensam aumentar, ok. Portanto, que no fundo, no mínimo, 82% mantêm e há algumas que vão aumentar. Certo, está bem, já percebi. Peço desculpa, não apanhei essa explicação. Assim permite, digamos, tornar claro para todos. Claro. Obrigada. Obrigado, nós. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Mais alguma pergunta? Não havendo mais nenhuma pergunta, Rafael, daríamos por terminada a conferência. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado em especial ao Marketing Futurecast Lab do ISCTE e ao Pedro Esteves. E obrigado a todos os que permitiram realizar, do ponto de vista técnico e operacional, mais uma conferência e mais a apresentação de uma nova edição deste projeto Sinais Vitais. Daqui a um mês voltaremos aqui, esperamos já com um tipo de análise àquilo que também vai resultar da aplicação das medidas de confinamento. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.